tá? Tudo bem? É muito bom te ver. Conte para essa galera aí. Universidade Federal do Pará, aqui na área do Vadião, uma área de descontração, dentro de uma instituição de educação, às margens do Rio Guamá, no momento em que o Rio Guamá recebe o Tucunduba, o encontro das águas, como é? É um local de encontro? Qual é? Eu diria que é um lugar sagrado, né? Porque é o rio mais importante da região metropolitana de Belém. Olha aí o ribeirinho passa aqui, ó, a gente ouve o barulho do motor, da rabeta, né? Mostrando a vida, mostrando a movimentação que existe aqui, né? Que conecta tudo. E é dessa água, a água desse rio que é utilizada para abastecer milhares de pessoas na região metropolitana de Belém. Então, milhões, né, de pessoas. Você tem aí o município, a cidade de Belém, a cidade de Ananindeua, a cidade de Marituba, sendo abastecida por essa água sagrada. Desde crianças até idosos, quer dizer, uma vida inteira sendo abastecido por essa água. E Guamá é o rio que chove. É um negócio do Tupi, né? É água sobre água, vamos pensar assim. E nós escolhemos esse lugar, que foi também a nossa origem, a nossa formação, né, como engenheiros, sanitaristas e missionários do saneamento, para lançar uma campanha, chama o Caminho da Gaia. Gaia é a gestão amorosa e intencional das águas. Porque é preciso ter intencionalidade no que a gente faz. Cada medida nossa, cada ação, cada palavra dita, cada comportamento, né? Cada atuação, seja como professor, você que é hoje professor e coordenador do curso de saneamento do IFPA, né? Seja um engenheiro que está na obra ali no dia a dia, seja o líder comunitário. Cada ação nossa tem uma intenção. Às vezes não é tão boa, às vezes a gente falha, às vezes a gente não consegue completar. Mas qual foi a intenção positiva, né? O que me moveu? Como hoje nós acordamos e viemos para cá. Qual é a nossa intenção? Né? A de servir a um propósito maior, de proteger esse recurso que é vital para todo ser humano. Então escolhemos aqui as margens do Rio Guamá, convidamos os nossos amigos para nos reunirmos e lançarmos essa campanha, nós vamos explicar depois. Mas basicamente ao longo do ano a ideia, Valdinei, é que a gente se reúna, né? E aí mobilize vários atores da sociedade, né? Para, inclusive, lideranças comunitárias como nós temos aqui, né? O Robson, que é do Projeto da Vida, o Juruna, você conhece muito bem porque você atua também como uma grande liderança comunitária. E a ideia é que as pessoas possam... Como identificar a intenção das pessoas para se unir a essa corrente? Maravilha. Eu até estou fazendo essa pergunta aqui, por exemplo, uma pergunta que a gente está fazendo para as pessoas é: o que lhe chamou a atenção? Por que você veio até aqui, né? E porque essa descoberta, essa identificação, ela é interior. Talvez não seja nem o que a gente disse nas redes sociais, quando a gente convidou, talvez não seja o que a gente colocou no banner, talvez não seja nada. Mas existe algo que conectou com essas pessoas que a gente nem sabe exatamente o que é. Mas essa identificação, ela é de cada indivíduo. Algo me tocou. E eu quero, ao fazer essa pergunta, que a pessoa valorize isso. Por que eu vim? O que me movimentou? Por que dentro de mim existe esse desejo? Que eu sempre digo, é um desejo incontrolável de servir a algo maior, né? É um desejo da alma. Está aqui a Andréia conosco, olha aqui o Vinícius, não sei se dá para ver na câmera ali, né? Vinícius, aqui ó. A Andréia é minha sócia no Grupo Sanit, né? O Grupo Sanit está lançando essa campanha como uma empresa que atua no mercado na área de projetos de saneamento, estudos ambientais, monitoramentos. Então a gente tem a experiência vivida. E a gente entende que algo precisa ser feito urgente, nessa década que a gente está chamando de década da redenção sistêmica. A André também é engenheira sanitarista, foi formada nessa instituição, é minha sócia, é minha esposa, né? Mãe do meu filho Vinícius, que está aqui também. Meus pais estão aqui, minha mãe, meu pai foi entrevistado pelo Valdinei, inclusive, e minha mãe também, desde criança, me ensinou muito, né, sobre para mim, ela personifica o que é a mãe natureza. Esse cuidado, essa proteção, né, essa bondade, essa amorosidade. Agora, Josué, de alguma forma, seja o Vinícius, seja um adulto já, um idoso, ele tem contato com as águas, seja na abundância, seja na ausência, na escassez. Né? Faltou água, tem água, está chovendo, está alagando, está tudo bem com a água. Então a água faz parte da vida das pessoas. E aí vem a pergunta: por que não existe uma conexão verdadeira, de fato, em direção à água, em direção a esse bem? O que está faltando?
Isso a gente estava conversando agora há pouco, né, Valdinei? É algo que eu penso há muitos anos. Eu tenho um senso de urgência gigantesco. Então, quando eu, muito jovem ainda, nem tinha me formado em engenharia sanitária, e já atuava, né, nessa questão do saneamento, que é tornar saudável, é proteger os recursos hídricos, inclusive, não deixar contaminar com resíduos sólidos, com esgoto, com efluentes industriais, você trabalhar o próprio ar, né? Porque o ar, quando ele é contaminado, ele é poluído, a água da chuva vem, mistura, cria substâncias que vão impactar negativamente os cursos d'água. Inclusive, que a gente chama muito chuva ácida, é um grande exemplo. Então a gente já vem há muitos anos militando e aquele senso de urgência, aquela vontade, para mim a sensação que eu tinha, toda a nossa militância, toda a nossa luta com as comunidades. Lembra que há 2 anos, em 2020, 3 anos atrás, exatamente em abril, no início de abril de 2020, era até meu aniversário, você me entrevistou, e a gente estava lançando o nosso o GECA, que agora nós chamamos de laboratório, é o Lab GECA, que é a gestão comunitária das águas. É fruto de anos e anos, mobilizando as comunidades ribeirinhas, principalmente no arquipélago do Marajó, onde eu atuei durante um bom tempo. E a gente entendeu que precisa mobilizar, né, o ribeirinho, mobilizar a mãe, né, a criança, o idoso, que tem uma relação muito forte com a água. Agora, essa conexão que vai se tornando mais forte e poderosa a ponto de materializar ações efetivas, a gente ainda está falhando nisso. Porque a gente está discutindo, a gente reúne, a gente fala desse nosso desejo, mas realmente, como você bem colocou, poucas ações, né, poderosas. E quando eu digo poderoso, o que é poderoso? Não é você fazer algo que vai custar bilhões, não é isso, não é mobilizar um monte de recurso humano, material, tecnológico, não. O poderoso é o agir. O Gandhi dizia a seguinte questão: quando uma pessoa, um ser humano, dá um passo em direção à paz, isso é um movimento, é uma ação, olha, eu caminhei, um passo em direção à paz, toda a humanidade caminha, porque ele é parte da humanidade. Então cada um de nós tem que fazer gestos pequenos, simples, né, mas que são poderosos, porque são a manifestação, né, do meu amor pelo não só, né, pelo recurso mineral que me faz viver, mas porque como ele é um recurso que garante a vida de todo o planeta, inclusive dos menores seres, né, que estão de alguma maneira nos ouvindo, eles estão aqui, se a gente pensar, né, o fitoplâncton, o zooplâncton, até os peixes, todos eles estão aqui, né, estão a mais de um rio. E tudo é sistêmico e tudo é um processo, as pessoas têm que entender, por exemplo, a gente vai deixar a descrição do vídeo do GECA aqui, do lançamento do GECA, para as pessoas entenderem que é um processo. É um processo. É um processo de sensibilização e é contínuo, a gente não desiste. Muito pelo contrário, né? Cada nova ação... Maravilha! Olha esse maravilha, essa deixa que você fez, é isso que nós queremos dizer. O que é o evento hoje? É uma continuação. Veio a pandemia, isso aí era em abril de 2020, ainda não tinham o lockdown, ainda não tinha uma consciência no Brasil de que havia um problema, né? E a gente viveu esse problema, a gente vive o segundo semestre de 2020, 2021 e 2022. Estamos em 2023, liberados, entre aspas, mas podemos dizer, mais liberados para nos reunir de novo, botar a mão na massa, trabalhar, interagir, né, nos conectar, porque esse é um trabalho coletivo, colaborativo. E aí, quando você diz aquilo, é uma continuidade. Tanto que, o que vai ser a linha dessa campanha? Isso é uma campanha, o Lab GECA, gestão... GECA, que é essa ideia da gestão comunitária das águas, é as pessoas comuns em prol do bem comum é que vão agir. E é um laboratório, olha só, aprendizado, como é que eu faço? Eu aprendo, não dá certo, eu me perdoo, eu peço perdão. Preciso compartilhar, mesmo o erro precisa tem que ser compartilhado, porque é a tentativa, é o aprendizado. E aí, tudo bem, o que nós vamos fazer agora na campanha? Essa campanha Gaia é uma campanha, o objetivo dela é premiar essas ações. Então nós já reconhecemos, sim, que algumas ações foram feitas, nós mapeamos isso, faz parte, e essa campanha assim, agora vai promover pequenos gestos, pequenas atitudes, né? Às vezes a gente tem visto muitas pessoas serem punidas porque não cumpriram totalmente uma coisa que foi exigida, foi programada, foi condicionada, quando na verdade a gente quer identificar o que elas fizeram e premiá-las por isso, para incentivá-las a continuar. E não perceber onde elas erraram para puni-las. Isso não funciona. Josué, assim, eu vou criar aqui no improviso um ciclo, eu gosto dos ciclos. Né? Certo. O que acontece? Existe o ciclo da falta de ação. Então, tá todo mundo, comodismo, né? Tá todo mundo ali, o problema tá ali próximo.
Aí alguém vem e toma iniciativa. Geralmente são iniciativas pontuais e isoladas. Essa pessoa vai, começa um processo, aí ela já começa a incomodar. Ela começa a incomodar quem? Os incrédulos. Primeiro começa a incomodar os incrédulos. Não, isso aí eu já tentei, não vai dar certo. Sim. Aí ela avança, aí começa a dar resultado. Aí ela começa a incomodar outros. Quem são? É aqueles que pensam assim, poxa, eu poderia ter feito isso. Sim. Aí essas pessoas já se sentem incomodadas. Caramba, eu poderia ter feito isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nada. Eu poderia até contribuir, mas como era eu para estar aí, eu não vou fazer esperar, nada. Depois eu faço. Né? Aí depois vem um outro momento. Quando a ação ela já começou a repercutir efetivamente, vem um outro problema, que são as pessoas que têm o domínio ali, têm influência na comunidade e não querem perder. Não, isso não pode dar certo de jeito nenhum. E aí começa um trabalho de 3 grupos. Os incomodados, que poderiam ter feito e não fizeram, aqueles que sentem que têm o potencial para fazer, poderiam ter tido benefício daquilo, aqueles que têm o domínio e que podem perder. Olha só quantos grupos estão contra essa pessoa. E aí é muito certo que essa pessoa ela não vai conseguir atingir tudo o que foi programado. Muitas das vezes é destacado o que não foi programado e essa pessoa desiste. Ela desiste com uma péssima ideia de que não conseguiu fazer. E muitas das experiências se perdem nisso. Sim. Você conversa com uma pessoa como essa, ela vai chegar e dizer assim, não, isso aí eu não me meto mais. Porque eu já tentei fazer, ou então, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. E ela vai começar a fazer parte desses outros grupos, né? Que quando surgirem novos movimentos, ela já vai somar com os grupos. Ela já vai ter a opor, experiência negativa. E ela tem motivo para se opor àquilo. Eu fui magoado, eu fui prejudicado, isso não funciona, isso não dá Mas de certo. fato, resgatar essas pessoas que têm essa experiência para que ela destaque ponto positivo e negativo. Sim, que a gente aprende com os isso, erros. com certeza, que foi o que deve você, estimular. nesse vídeo que você até me mandou e eu revisei ele hoje, foi uma bênção, um presente que você me deu antes de eu vir para cá, no dia 7 de abril, que era até o dia do meu aniversário, de 2020. Deu os parabéns no final. Deu os parabéns, e aquele momento a gente citou essas instituições que a gente já tinha naquela época identificado. Então veja que elas, mesmo em plena pandemia, atuaram ao longo de 2020, 2021 e 2022. E surgiram outras. E a gente precisa agora premiar, reconhecer que mesmo diante da dificuldade enorme, elas fizeram algo extraordinário. Que é um pequeno passo, às vezes, para o outro, um gesto que... aquela ideia do beija-flor, né? Que é um incêndio, não vai adiantar você pingar alguma coisa de água. O beija-flor fez isso na floresta, na metáfora do incêndio da floresta. Mas vale sim, porque isso inspira as pessoas, isso faz as pessoas entenderem que existe algo muito maior do que todos nós, e que nós servimos a esse propósito maior, e que temos que fazer, porque às vezes eu não coloco a minha mão ali, não coloco a minha energia ali, que eu não cumpro a minha missão de vida, eu também não sou feliz, não me realizo, não floresço, né? Porque prosperidade tem a ver com dar e receber. Então quando a gente vem aqui, principalmente doar o nosso tempo, que é o recurso mais valioso, é o tempo é a existência. Então a gente vem, vive esse momento, conversa, conecta, surgem ideias. E o que a gente quer fazer também é a campanha Gaia. Esse reconhecimento, como ele falou, mas tem uma outra vertente que é agir. Nós precisamos fazer algumas coisas, nós vamos escolher, essa reunião é para escolher algumas ações, algumas frentes de trabalho, né? E nós vamos também propor, aí do ponto de vista mais técnico, científico, e buscando a experiência de quem usa a água, né? E aí tem vários usos da água, inclusive uso para a própria sobrevivência, consumo humano, etc. Pegar essa experiência e transformar em propostas de critérios de análise e de condicionantes para as outorgas, porque a gente identificou que a outorga é talvez o instrumento mais poderoso, mais importante da gestão de recursos do Estado. Ele precisa, os gestores públicos precisam do nosso apoio no aperfeiçoamento desse instrumento. Ele não pode ser um entrave, ele não pode ser um problema, ele não pode gerar conflito, porque ele foi criado para resolver conflitos pelo uso da água. Então é isso que a gente quer contribuir verdadeiramente com essa campanha. Bom, eu queria parabenizar vocês por mais essa ação. E eu queria, como a gente não pode perder a oportunidade de também, né? Eu sei que Josué é o homem das ideias, das propostas. Às vezes a gente tem dificuldade em
repassar para as pessoas o que de fato aconteceu na experiência. Tu já deves ter pensado nisso, eu vou só reforçar aqui. Eu nunca entrei, né, para fazer peça de teatro, enfim, mas eu tenho maior vontade. E um dia a gente vai. Porque é o seguinte, se tu pegas cada experiência dessa, dentro dessa programação, os alunos têm um potencial muito grande. Meu amigo, é uma peça de teatro. Nós precisamos representar essa experiência numa peça de teatro para concretizar, para mostrar como aconteceu. É muito difícil representar isso. Às vezes tu encontra isso escrito nos documentos. Olha quem está aqui, doutor Haroldo. Aproveitar a presença do homem da tecnopolitista, sabe, né? Que nós estamos registrando. Tá tudo certo. Aparecesse aqui, e o senhor faz parte dessa história. A gente está falando de experiência, e o senhor chega. É o homem da experiência, da Amazônia. Então, é lógico que é mais um desafio, mas, por exemplo, você encontra a experiência nas teses, nas dissertações, nos artigos, muitas das vezes por seguir um rigor científico, não é acessível. Sim, acaba se perdendo. Uma peça de teatro de 5 minutos, uma dramatização correta, leva uma mensagem com certeza muito mais fiel. E, se possível, usando o protagonista que viveu a situação, né? Encoraja ele, logicamente. Tem que mostrar como é que foi, para as pessoas entenderem. Uma pausa na gravação, porque chegou aqui a presidente da ABS. Venha, por favor, aqui fazer o encerramento dessa gravação. Essa gravação. Isso. Temos aqui a presidente. Vamos afastar um pouco mais, senão a gente não... Aqui, ó. Né? Vamos encerrar essa gravação. Nós estamos fazendo um registro aqui. O evento. O Josué está explicando aqui para nós a filosofia do caminho da Gaia. Mas deixei registrado já aqui, né? Isso. E nós temos aqui a presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental da Seção Pará. Então, uma instituição que tem mais de meio século, e é uma honra para nós poder receber você aqui, que foi também minha amiga de escola técnica, em 1994 a gente começou essa jornada, então, né, estávamos ali e jamais imaginaríamos que viveríamos uma experiência tão forte ao longo da nossa existência. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos primeiro o convite, né, esse carinhoso convite, e também agradecemos pela iniciativa dessa importante ação. A gente precisa muito estar no diálogo, estar próximo, envolver várias entidades, envolver a comunidade. Então estamos aqui felizes em participar desse momento. Parabéns. Acho que até aproveitar a palavra da presidente da ABS, nós recebemos um ofício, né, pelo Instituto Federal. E hoje, embora esteja pelo básico do saneamento, hoje eu também estou representando o Instituto Federal e o curso de saneamento do IFPA, né? Tanto o técnico quanto o tecnólogo, e agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui, né? Como básico do saneamento, como ABS e como Instituto Federal do Pará. O doutor Haroldo, inclusive, é o representante regional da ABS, né? Na região amazônica, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará. E é o homem que eu me espelho muito. Tudo que eu quero fazer um dia no saneamento, ele já fez. Ele implantou, né, pelo DNOS, foi presidente da COSAMP. Olha essa responsabilidade, né, da Companhia de Saneamento do Pará. Então eu digo assim, é uma honra para mim ter o senhor aqui perto. E esteve à frente do Executivo, né? Do Executivo, foi legislador, foi prefeito em Marabá, mas também foi deputado. E a pessoa, isso é o homem, é a história do saneamento, né? Cola tá certo. Eu quero parabenizar todo o processo, todo o estudo que está sendo feito dentro do caminho da Gaia e todo o envolvimento da sociedade no processo de exposições, todos participarem. E dizer que eu agradeço as palavras aí, mas que eu sou apenas um aprendiz, eu estou aprendendo o tempo todo, aonde eu vou, eu aprendo. Ontem eu falei do meu amigo Valdinei. Nós estávamos conversando aqui na apresentação, a dissertação de um amigo meu sobre o transporte rodoviário, e eu falei assim, olha, no tempo que eu estudava, eu era colega de um cidadão chamado Valdinei, que a gente, de vez em quando, a gente via no vadião da hora, aqui nessa área, viu? E ele era muito estudioso, hoje em dia professor, doutor.
de referência do saneamento, como todos nós aqui, a nossa presidente, nosso colega, enfim, então nós estamos todos aqui envolvidos nesse processo de participação, participativo. Obrigado. Então é isso, vamos agora dar caminhamento aí ao evento. Vamos lá.